Exploradores conscientes do nosso canal. Não é novidade pra ninguém que a região da Amazônia sempre foi vista com bons olhos pelos poderosos por conta dos recursos que podem ser retirados da sua floresta. A região onde hoje é o Acre, antes Acre, virou uma região cobiçada por muita gente, desde que começou a se explorar o látex por lá. O látex, pra quem não sabe, é a matéria-prima da borracha. E isso fez com que essa região fosse ocupada aos pouquinhos por cearenses, paraenses e amazonenses, que subiam pelos afluentes do rio Amazonas em busca da árvore da vida. A árvore gomífera, também conhecida como a seringueira, da onde se tira o látex, que faz a borracha. Enfim, para ajudar a gente a entender todos esses assuntos, o programa de hoje recebe um dos convidados mais corajosos que já passaram por aqui. Olha o desenho que eu fiz dele, galera. Peraí. Nossa, Neto. Fala comigo. Você melhorou, tá com personalidade. Não é? Sabe o que eu fiz? Peguei o seu desenho, aí eu peguei um papel manteiga, fiz o molde por cima, né? Depois eu peguei uma outra folha sulfite e fiz esse original aqui no Photoshop. Bonito, hein? Pensa direito essa história aí. Papel sulfite também vem da árvore, né? Sim. Então... Tudo bem, Neto. A máquina do tempo também recicla. Vamos lá. Hoje, no Show da História, ele que foi líder seringueiro, sindicalista e importante ativista ambiental. Lutou pela defesa do meio ambiente e dos seringueiros. Premiado pela ONU. O homem, o mito, Chico Mendes. Ô Chico, você sabe que o nosso canal aqui, ele abarca um público imenso mesmo, bastante diverso, são várias etnias, várias idades, tem os neo-hippies, tem a galera neo-punk, neo-clubber, neo-emo, neo-góticos, milhões de mensagens assim por todo o Brasil, inclusive acho que você poderia se apresentar pra galera que ainda não te conhece. Faz uma história aí. Não tá ligado, né? Vou ensinar o seguinte. Peraí. A minha vida começou como a de todos os outros seringueiros, sempre submetido às ordens do patrão. E, em vez de eu estudar, eu fui trabalhar aos 9 anos de idade, aprendendo a sangrar a seringueira. Sangrar seringueiro, ô louco. O cara é mestre nas palavras. Depois eu entrei na vida sindical. Lutei por melhores condições de salários, autonomia e pela preservação do meio ambiente. E deve ter sido um trajeto complicado, certo, Chico? Porque nascido num lugar com tantas dificuldades, totalmente ignorado pelo poder público. É, uma região esquecida, à margem, que de repente, e a gente sabe muito bem por quê, se tornou o sonho dos poderosos. História, migas e migos, amados desse show. Até onde se sabe, a população original do Acre era formada principalmente pelos índios arawaks. Essa etnia habitava as margens dos rios Purus e Juruás. Mas tudo começou a mudar quando, em 1867, um tratado de nome muito longo e até que simpático era o Tratado de Amizade, Navegação, Comércio e Extradição, assinado em La Paz pelo Brasil e pela Bolívia, definiu que a região do atual estado do Acre pertencia à Bolívia. E assim que a borracha foi descoberta na região, geral colou pra lá, parça. Todo esse movimento gerou uma guerra violenta, claro. E esse povo, chamado de civilizado, invadiu com violência extrema as terras indígenas. Até caçadas humanas foram organizadas. Não, e é legal a gente chamar a atenção para um detalhezinho, que é: o Acre era território da Bolívia até 1903. Só que quando o Brasil ocupou, a região ficou meio tensa, a relação entre Bolívia e Brasil. Para resolver essa treta toda, o Barão de Rio Branco liderou as negociações entre os dois países e firmou o Tratado de Petrópolis, que significava a anexação do território do Acre ao Brasil, sendo que o nosso país teve que desembolsar aí uma indenização, uma pequena bagatela no valor de 2 milhões de libras esterlinas. Não é pouca grana não, dá para comprar bastante coisa, bicho. E foi aí que os seringueiros fincaram de vez os pés no Acre e nunca mais saíram, né?
Isso mesmo, Clara. No período que foi conhecido como o Ouro Negro. A região ficou famosa pelo ponto de vista econômico. O látex era explorado pelos moradores da região e pelos nordestinos que foram para lá trabalhar. Eram eles que extraíam o leite das seringueiras para a produção da borracha. O Acre chegou a ocupar uma posição de destaque entre as áreas mais produtivas do país. Mas vocês acham que nós, os acreanos, ganhamos alguma coisa com isso? Nope. Nadinha. Tudo ia para o mercado externo. O lucro viajava até os Estados Unidos, até a Inglaterra. E pro Acre, que é bom, nada. Mas tudo que é explorado gera ouro, mas também acaba, né, Tom? Se você ficar aí fazendo piadinha tipo, o Acre nem existe, o Acre só tem 3 pessoas, ou só fica replicando o meme do menino do Acre, sabe de nada, inocente. O Acre, galera, é uma terra que teve vários povos e culturas soterradas pela violência da exploração predatória. Até 1912, mais ou menos, a exploração da borracha no Acre era bem intensa. Só que a borracha começou a ser produzida também na Ásia, o que atrapalhou e muito a produção acreana. A competição ficou grande demais e aí a produção parou geral mesmo. E parou por muito tempo, tá? Essa crise na exploração da borracha só foi ser superada durante a Segunda Guerra Mundial, no período conhecido como Batalha da Borracha, ou The Battle of the Rubber. Nessa época, a região do Acre despertou novamente o interesse da economia mundial pela sua borracha. O Getúlio Vargas tinha finalmente apoiado os Estados Unidos ali num contexto de guerra, e uma das formas de ajudar era exportando a borracha para os países aliados que eram contra o nazifascismo que se alastrava pela Europa. Para isso, milhares de homens foram levados do Nordeste para a região amazônica para atender esse esforço de guerra. Eles eram chamados de soldados seringueiros, um lance todo montado pelo governo Vargas para garantir para os Estados Unidos toda a borracha que eles queriam. E só um segredinho, galera, morreram mais de 10 mil desses soldados, e isso ninguém conta, né? Logo depois desse momento fervilhante do segundo ciclo, começou, na calada, um processo de busca por mais autonomia, mais independência entre os seringueiros que já não estavam mais aguentando ser explorados. E para isso, os caras começaram a se organizar. Mas, historiferas, o regime militar, que começou em 64, foi para cima do Acre com tudo. A chamada Frente Pioneira Agropecuária chegou atropelando tudo, destruindo floresta para fazer pasto e ocupando geral. Eles queriam a dominação do território. E com um discurso de modernização da Amazônia, eles dominaram toda a região e acabaram por expulsar os seringueiros de lá. E aí a produção agrícola subiu, a criação animal cresceu e o foco das atividades econômicas mudou, né? E aí, meus caros amigos, é o momento que eu entrei em cena. Lutei contra o desmatamento usando a tática do empate. Eu e os seringueiros protegemos as árvores com os nossos próprios corpos. Lutei pela criação da reserva extrativista. Propus a criação da União dos Povos da Floresta, para unir indígenas, seringueiros, castanheiros, pescadores, quebradeiras de coco, populações ribeirinhas e criar reservas sustentáveis, onde a própria população da região pudesse viver da floresta, sem destruí-la. A Amazônia resiste, e eu sou de Sagitário. Ô Chico, até esse momento você trabalhava como seringueiro, mas ao mesmo tempo você alfabetizava a galera, conscientizava as pessoas dos problemas que estavam rolando. Eu não sei, mas eu acho que essa sua vontade de alertar acabou te gerando muitos desafetos. Tô errado? Gente, eu já tive até que me esconder para não ser preso. Ô, louco. Mexia com muita gente graúda. Na certa ia dar problema, né? Não, e se deu, viu? Se deu. Mas é Neto. claro, mexendo com o dono de terra, falando da questão do desmatamento, Neto. querendo impedir que a galera continuasse com a exploração, fazendo cordão humano com mulheres e crianças, e além do mais, se colocando na frente dos peões pra impedir que a galera continuasse no corte às matas, é óbvio que a galera não ia querer que você continuasse vivo, cara. Eu morri? Ai, meu Deus. Neto, para de dar spoiler, cara. Foi mal. Para revelar o que eu tenho aqui sobre o seu futuro, a gente precisa conversar sobre o seu passado. Vamos lá, então. Aqui. Eu vejo aqui que você participou da fundação do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Chapuri. É isso mesmo? Exato. E nesse mesmo ano, eu fui eleito vereador, por causa da minha
atuação frente ao desmatamento, foi aí que eu comecei a receber minhas primeiras ameaças de morte. O que eu queria mesmo era criar políticas que levassem à desapropriação das terras devastadas e criar reservas extrativistas. Assim, os recursos das florestas seriam usados de forma racional, sem destruição, sem a ameaça doida dos agropecuaristas, dos grandes madeireiros, das hidrelétricas que inundavam a região. Sim, e a proposta também ajudava a população local. E dava mais independência aos seringueiros e também aos pequenos agricultores. É fantástico! Eu vi aqui também que você causou na Câmara dos Vereadores de Chapuri. Você promoveu debates entre as lideranças religiosas, os sindicalistas, os populares. E foi por causa disso que a ditadura militar te acusou de subversão. Aí você foi detido e submetido a interrogatórios, torturas. Chico, que horror! Péssimo. Mas isso não te fez calar. Calar? Nunca. Diante de tanta violência, jamais. Bom, chegou a hora de falar sobre o seu futuro. Eu tenho uma boa e uma má notícia. Você quer ouvir a boa ou a má primeiro? A ruim. Eu acho melhor a gente começar pela boa. A boa é que em 1987 você vai ser premiado pela ONU! Toca aqui! Aê, aqui de novo, assim. Prêmio Global 500 pelo seu trabalho em defesa da Amazônia. Parabéns, aí. Agora ruim. A pressão vai aumentar. Você vai precisar de segurança reforçada. E algo muito sério e triste vai acontecer na sua casa em dezembro de 1988. Olha, Clara. Antes eu pensava que eu estava lutando para proteger as seringueiras. Aí depois eu pensei que eu estivesse lutando pela floresta amazônica. Hoje eu sei que eu luto pela humanidade. Sem medo. Sempre. Muito obrigada por ter vindo ao programa, viu? Foi um prazer. Obrigado. Caros lovers and haters desse canal, a trajetória do nosso convidado de hoje é conhecida no mundo inteiro. Mas, como disse o Gonzagão numa das suas letras, nem Chico Mendes sobreviveu. Ele foi assassinado dia 22 de dezembro de 1988, na sua própria casa. Mas mesmo assim, sua obra sobrevive como um grito de alerta. Viva Chico Mendes! Viva! História, amigos, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Sim, enviar pro seu amiguinho, pra sua amiguinha, pro seu gatinho, pra sua gatinha, pra sua mamãezinha, pro seu papaizinho.